Olá, amigos e irmãos, ouvintes do programa semanal de rádio e internet do Grupo de Estudos Virtual Eu Sou Luz. Sejam bem-vindos ao programa número 179, para estudarem conosco os ensinamentos dos amados mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca. Esta semana, continuaremos o estudo sobre a hierarquia cósmica. Vamos ver como a hierarquia funciona dentro do ciclo do relógio cósmico. Mas para isso, antes, vamos rever todos os gráficos já ensinados nas aulas dos ciclos cósmicos anteriores. Assim, aqueles que tiveram essas aulas anos atrás poderão agora relembrar a série de gráficos. Na semana que vem, então, falaremos sobre como a hierarquia cósmica se coloca dentro do ciclo cósmico. Você que ainda não teve as aulas sobre os ciclos cósmicos, pare este vídeo agora e assista à série de aulas sobre os ciclos cósmicos primeiro. Entre no endereço eusouluz.com.br e procure as aulas em texto. Depois, estude os 4 vídeos da primeira série da aula número 9. Vamos então agora dar início ao estudo dos gráficos anteriores. Vocês podem ver no canto esquerdo superior, ciclos 1. Então, sempre que eu mudar o slide, vocês vão ver a plaquinha indicando em qual aula que esse slide foi mostrado. Bom, nos ciclos cósmicos 1, então encontramos este gráfico, o equilíbrio perfeito entre o céu alfa e a terra ômega. Nós podemos ver o símbolo do Tai Chi mostrando a energia alfa do Pai, buscando a materialização, e a energia ômega, a Mãe, buscando a espiritualização. Eu sou o que eu sou, o princípio e o fim. Eu sou alfa e eu sou ômega. A energia que vem de alfa deve voltar para ele. Ou seja, toda a comunhão que nós temos que ter é com o Pai. Senão, a vida não tem equilíbrio. Para que a vida se mantenha e tenha equilíbrio, é necessário que Deus Pai e Deus Mãe estejam unidos. E nós, como embriões no útero da Mãe Divina, somos um com a Mãe. E precisamos buscar sermos um com o Pai. E aí, então, conseguiremos ser assim como Deus Pai e Mãe são, Alfa e Ômega. E não há outra maneira de sobreviver livres no universo sem essa incorporação da energia alfa e ômega. Sermos alfa e ômega significa sermos capazes de gerar energia, sermos capazes de sermos um sol que se mantém. Na posição única de ômega, como nós somos hoje, como são os animais, como são os vegetais, os minerais, nós somos incapazes de gerar a própria energia de vida. Obviamente, como seres humanos, podemos, mesmo antes de ascensionar, incorporar essa força de sermos alfa e ômega. E isto acontece, então, quando conseguimos elevar a alma do chakra da base da alma, onde ela se situa, essa alma ômega apenas, para o chakra do coração, que é o chakra alfa e ômega. Compreende a importância disso? Sermos um sol que não só vai poder manter a nós mesmos, como também poderá trazer vida para outros. O objetivo dos estudantes, dos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca, é conseguirem ser um sol, não só para gerar vida para si mesmo, mas também para o próximo. Indo, então, a alma para o chakra do coração. E aí, nesse momento, ela consegue ser alfa e ômega, mesmo encarnado na Terra como ser humano. Por isso, dizemos, o ser humano ele pode ser tanto um animal, quanto um ser divino e maravilhoso, um mestre ainda não ascenso. Continuando. Aqui nós temos os 5 elementos e a manifestação da vida. Então,
nós colocamos aqui o quinto elemento, como eu disse na aula, que ele pode ser o elemento zero, né? Também, porque ele é a base, dele tudo vem e para ele tudo volta. Então ele é o elemento zero e ele é o elemento quinto. Ele é o éter divino. É ele que alimenta a vida em todos os sentidos. Toda a forma de criação veio dele. Assim nós vemos o quinto elemento preenchendo o fogo, o ar, a água e a terra. No slide seguinte, Deus é a lei que está acima de tudo. Brahman manifesta-se de 4 formas diferentes. Brahman é Deus Pai, aquele ser que se encontra, Deus Pai e Mãe, no centro do universo e que preenche o universo inteiro. O que está no centro do universo, no grande Sol central, é o coração, o comando, aonde a alma desse grande ser controla toda a sua extensão. Então, Deus está não só no centro, mas em todo o universo e além dele. Nós sabemos que Deus não está contido dentro do universo, ele é muito mais amplo que isso. Falando em Deus único, o grande Deus. Aí nós temos Deus individualizado, que é representado pelo Pai, em Brahma, o Criador. Depois Filho, o Vishnu, o instrutor. Depois a Mãe, Shakti, a provedora. Depois o Espírito Santo, Shiva, o organizador. Todos são formas do Pai, manifestadas, individualizadas, separadas. Nós vemos que o Eu Sou o que Eu Sou, a impersonalidade impessoal, não toma partido e não se envolve em emoções humanas, para não se poluir. Ele é a base, ele é a consciência pura de Deus, aquela que não pode ser corrompida para manter a imagem imaculada da evolução da alma. E aí nós temos o Filho, que é um instrutor, aquele que é a personalidade impessoal. Ele toma partido, ele só se envolve com aquela alma que ele protege e não se envolve em emoções humanas. Ele não quer saber se ele tem que fazer aquele indivíduo sofrer para evoluir. Isso ele não se preocupa. O que ele quer é que aquela alma se salve. Não se importa com a vida dela física. A não ser com relação àquilo que é a vontade de Deus. E aí nós temos a alma, o embrião divino e a mãe divina, envolvidos na mãe Shakti, a provedora, que é a personalidade pessoal, toma partido e envolve-se emocionalmente. Esse é o grande problema do ser humano, quando ele é apenas a personalidade pessoal. Quando ele incorpora o Pai, o Filho, a Mãe e o Espírito Santo, então ele evolui e ele consegue ter e tomar partido e ao mesmo tempo não tomar. Dependendo da situação, ele incorpora o Pai, dependendo da situação, ele incorpora o Filho, ou a Mãe, ou o Espírito Santo. Como nós dizemos, essas 4 funções, né? O Criador, o Instrutor, o Provedor e o Organizador, e o Defensor, como nós chamamos também o Espírito Santo, são funções que são muito importantes, são como offices, né? São como um trabalho, como a gente assume. Né? Você trabalhando na função de enfermeiro, enfermeira, médico, você está ali na casa da mãe cuidando do próximo, você trabalhando como policial, como juiz, como advogado, como detetive, você está na casa do Espírito Santo, Shiva, organizador, você trabalhando como um criador de projetos, seja em que área for, ou um artista, você está ali trabalhando na casa do Pai, o Criador. Artista, vamos dizer, aquele artista criativo, né? O artista mais de palco, ele já está trabalhando na casa da mãe. O instrutor, o professor, o aluno, estão aí na casa do filho. Então isso é importante sabermos em que posição nós nos encontramos. Sabermos em que área de trabalho representando o Pai, em uma dessas 4 faces do Pai, nós nos encontramos. Ok?
E o corpo causal, então, continuando ali, a impersonalidade pessoal não toma partido, mas envolve-se emocionalmente. Ou seja, ele quer vencer, mas ele quer vencer por todos. É como a mãe, quer cuidar, mas não quer cuidar só de um, quer cuidar de todos. Todos os filhos valem igual para ela. Valem o mesmo. Aqui nós temos os 4 corpos inferiores, a criatividade divina, memória, ideia, mental, pensamento, emocional, desejo, físico, material. Então Deus nos dá aquela ideia e nós podemos pedir. Então aqui, lembre-se, a parte físico-material é a palavra também. E nós, pela palavra, pedimos a criatividade para o Pai. Entregamos os problemas, as dúvidas, e Deus então nos devolve na memória. Lembre-se também daquela parte que eu ensino, que nós falamos sobre a memória recebe a ideia e você pensa, nossa, olha a ideia que eu tive. Aquela ideia veio, se ela é uma ideia iluminada, ela veio lá de cima da criatividade divina, ela veio lá de Deus, porque os 3 corpos superiores, o corpo causal, o Santo Cristo e a presença eu sou individualizada, o eu sou o que eu sou, eles são corpos superiores nossos. Então, quando eu tenho uma ideia que me parece ser algo que eu criei, que eu inventei, não foi nada disso, eu recebi ela do meu corpo superior. Então, a memória, eu tenho uma lembrança daquilo que foi pensado lá em cima. Por isso, a ideia é uma memória. É fantástico isso. E eu posso pedir novas ideias para o Pai. Eu peço soluções, eu peço criatividade e eu recebo lembrando dela. E aí eu vou pensar essa ideia. E eu penso essa ideia com o meu Cristo pessoal, com os mestres ascensos. E aí eu vou viver essa ideia no meu emocional, no meu desejo, no meu impulso de realizá-la. E eu vou realizá-la. E aí eu tenho a realização quando eu concluo todo esse trabalho. E eu vou então administrar aquilo que eu fiz. E os defeitos que ali estão podem ser resolvidos por um novo trabalho, por uma nova ideia. E vejam que tem uma flecha aqui, então, do físico material para a memória, ou seja, nós lembramos não só daquilo que é a criatividade do Pai, mas nós lembramos também de coisas que nós fizemos ou de coisas que as pessoas falam para nós. Se alguém fala em árvore, eu vou lembrar de árvore da forma como eu penso, obviamente. Ou se alguém descreve uma árvore, ou uma casa, ou um terreno, eu vou pensar naquilo. Aquilo entra pela casa da memória. Tudo o que se fala entra pela casa da memória e vai para o pensamento. Certo? Olha, o objetivo aqui é apenas lembrar daquilo que foi ensinado lá atrás. Eu sugiro que quem não está tendo uma boa lembrança de tudo o que foi falado, é melhor ouvir novamente as aulas, no caso aqui, Ciclos Cósmicos 1, 4 vídeos. Aí nós temos a evolução da alma em direção ao cosmos. A alma, no reino mineral, ela desenvolve a chama branca. No reino vegetal, a chama amarela. No reino animal, a chama rosa. E no reino humano, a chama trina. Então, isso aqui foi ensinado nessa aula dos Ciclos Cósmicos 1, o reino do éter divino, que manifesta, então, a energia no reino mineral, da consciência de tudo que aquele reino mineral precisa ser como ser humano. A base de todo o ensinamento vem aqui. Por isso que nós dizemos que quando nós falamos sobre os ensinamentos dos mestres ascensos para vocês, nós estamos lembrando isso, porque isso já foi aí, como dizem os mestres, é o blueprint, é a origem, é o plano de vida inicial, é feito lá atrás, desde a era do mineral. Então, nós temos aqui o único ser que tem a chama trina, que é o grande poder de Deus, manifestado, o poder, o amor e a sabedoria de Deus, que unidos fazem o ser se tornar realmente divino. Né? Lembro a todos também que a base da chama trina é branca. Então a chama trina, na verdade, é quádrupla, porque é do branco que surge o amarelo, o rosa e o azul.
Daí nós temos aqui as ações dos 4 corpos. A memória é a porta da ideia. Sempre eu começo a falar por esse quadrante aqui. A criação, a concepção, a fonte para o mental. O mental é a casa do pensamento, é a comunhão, o raciocínio, a reflexão, a tomada de decisão. O emocional é a força da ideia em ação. O magnetismo, a vontade, o desejo, a atenção e a busca. O físico manifesta a luz, utiliza, transmite e reorganiza a ideia, separa o joio do trigo. É a administração. Próximo. As 4 estações do ano, né? Isso aqui é extremamente importante porque nós precisamos saber o momento de parar e o momento de trabalhar. O momento de meditar e o momento de agir. Então, no inverno, está ali, medite, espere, tenha paciência. Esses são 3 anos que a gente passa, que a gente está sendo preparado para o ciclo dos 12 anos, ou melhor, dos 9 anos que virão depois deles. Não dá para a pessoa achar que, então, aquela inércia daqueles 3 anos vão acontecer durante os 12 seguintes. Tem gente que se perde nisso, porque realmente é um tempo de inércia. Inverno, primeiro quadrante. Depois, primavera, prepare-se, estude. Depois, verão, produza, plante. Depois, outono, trabalhe, realize. Muito legal. Agora junte todos em um. Isso aqui é para que todos vejam, né? Isso foi feito na primeira aula, para mostrar o equivalente. Então, Vishnu, ar, mental, casa do pensamento, vegetal, primavera, são iguais. Eles participam da mesma energia. Então, nós vemos que o vegetal trabalha o pensamento, né? Então, é por aqui. Isso aqui, o meu objetivo maior era mostrar a equivalência entre cada quadrante. Mesma coisa aqui, só separando. Sugiro que vocês parem cada imagem dessa e olhem, meditem, lembrem do que foi dado, que foi estudado. Aqui a evolução das idades ao redor do ciclo, também dado na aula dos ciclos cósmicos número 1. Toda vez que nós passamos aqui, nós temos 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Quem tem a bênção de viver os 96 anos ou mais. E assim por diante. Isso é importante para que você possa saber em qual linha do ciclo cósmico você se encontra neste momento. E isso faz toda a diferença, porque é aí que você vai analisar quais as energias de Deus que você está trabalhando naquele ano. No slide seguinte, foi uma explicação, a evolução dos meses dentro dos ciclos, né? Então, é muito importante entender aqui que quem nasce em 16 de novembro às 22h30, por exemplo, ele só faz aniversário nesse horário, nesse dia. Então, nós sabemos que um novo ciclo começa às 22h30 do dia do aniversário dessa pessoa aqui, 16 de novembro. Então, o que diz isso para nós? Que eventos que aconteceram no dia do aniversário, por exemplo, o sujeito vai mudar da casa 12 para a casa 1, no ano, ele só muda a partir daquela hora. Então, existe um ensinamento, nós já passamos para vocês, de que quando você faz aniversário, você deve ter o primeiro dia do ano muito positivo, muito harmonizado, muito leve, muito agradável, muito feliz, o máximo que você puder. Evitar qualquer tipo de mal-estar, de brigas, de ódio, de qualquer energia ruim, né? E você tem que considerar, então, a hora do seu nascimento. Então, é das 22h30 do dia 16 de novembro até as 22h30 do dia 17 de novembro, que é o aniversário desse sujeito que nós estamos falando aqui. Então, você tem que saber a hora do seu nascimento, o dia do seu nascimento, e considerar, então, seu aniversário após a hora, não antes. Ok? E então, quando você entra numa nova casa, num novo ano, numa nova energia que você vem trabalhar naquele ano, então
você realmente só vai sentir que você está lá, nesse caso aqui desse indivíduo, dia 16 de fevereiro em diante. Até ali você ainda não sente que mudou de casa, né, dentro do ciclo. Próximo, ainda na aula dos ciclos cósmicos número 1, os quadrantes do relógio cósmico e os 12 momentos de ação e reação. Então aqui a primeira fase, adaptação, socialização, expansão. Segunda fase, independência, controle mental, individualidade, contato com o mundo. Aí depois sentimento, pensamento em ação, reconhecimento da necessidade do próximo, consciência do direito do próximo, independência, controle físico, reconhecimento da realidade, prestação de contas, contato com Deus. Não é só isso, obviamente, tem um monte de coisas que eu poderia colocar aqui e que a gente fala muito, principalmente quando nós fazemos a análise de ciclos cósmicos, lá eu falo bastante. Os signos e os 7 chakras principais. Então, Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário. Chakra da coroa, chakra da alma, chakra do plexo solar, chakra do coração, chakra da terceira visão, chakra da garganta e chakra da base. O único que do outro lado é o chakra da coroa, o chakra da base, né? O Deus Pai representado nas 12 horas, Deus Mãe representado nas 6, e eles são um, mais uma prova disso, né? Eu costumo dizer que o centro do chakra amarelo, ouro da coroa, ele é branco. E assim, ele, a mãe, são um. Né? O branco se transforma no amarelo ouro, de um amarelo mais claro no centro para um amarelo ouro, na sua forma mais forte, mais elevada. E do outro lado, então, aqui nós temos essa mesma energia. Chakra da alma, plexo solar e assim vai, assim por diante. O que nós temos é uma intensificação na ação, onde nós temos os raios secretos, como nós vamos falar mais à frente. Na figura 8 do fluir cósmico, a tentativa de domínio do anti-eu divino, o eu inferior, que nós, numa aula passada, aí, resolvemos não chamar mais de eu inferior, como já foi dito, e chamar, então, de morador do umbral. Então, o cosmos, o éter, o céu, Deus Pai, Deus Mãe, Alfa e Ômega. A energia vem de Deus, desce e deve voltar para Ele. Porém, ela é corrompida por esse anti-eu, que busca fazer com que essa energia não volte. E se ela não voltar, lembrem o que eu ensinei, Deus então começa a cortar a energia. E esse indivíduo que recebia energia de Deus, a nossa Mãe Divina e os seus embriões e as almas em evolução, né? Então, cada alma, inclusive a própria Mãe Divina, a Terra, ela tem esse envolvimento aqui com o Sol. O Sol de Hélios alimenta a Terra e recebe dela o amor, aquela representante que aqui está, ou melhor, os representantes. Nós temos a Mãe Divina, nós temos Sanat Kumara, Gautama Buda, Sua Maitreya, Jesus Cristo, os mestres ascensos em geral. A adoração que eles têm por Deus, através do seu representante máximo aqui no nosso sistema solar, que é o Sol de Hélios e Vesta, existe uma adoração, existe um respeito, existe uma comunhão. Então, essa comunhão, essa adoração máxima, né, amar a Deus acima de tudo, no seu representante, é feito então aqui com o Sol do nosso sistema pela Mãe Terra. E através de nós fazemos isso com a nossa presença eu sou, com o próprio Sol do nosso sistema, e assim por diante. Dentro da hierarquia podemos escolher aqueles que representam Deus Pai, como Sanat Kumara, por exemplo. E até mesmo o Senhor Jesus e o Senhor Gautama Buda, o Senhor Maitreya. Todos são representantes do Pai para nós. E então, quando nós não fazemos isso, então o que acontece? Essa energia é cortada. E sendo cortada, essa pessoa que vive aqui no útero da Mãe Divina, ela definha, ela deixa de ter poder, deixa de ter como realizar as coisas. E aí, né, ou ela é alimentada por alguém, porque essa pessoa suga a energia de outro, de alguma forma, ou ela vai virar aí um coitado que anda na rua, que não tem nada
Não digo pela pobreza, mas digo aqueles seres que não fazem nada por ninguém, que são pessoas que vagam pelas ruas e que vivem bêbados e agredindo os outros, esse tipo de coisa, né? Sem julgamentos, não estou querendo julgar. Mas não são úteis à sociedade, são incapazes, porque eles cederam tudo ao eu inferior, até o ponto em que eles representam o eu inferior. Eles se mostram fisicamente aquilo que acontece espiritualmente. Então, o indivíduo que dá e recebe de Deus, né? Recebe de Deus e agradece a Deus, então esse é um indivíduo que vai ser útil, ele vai ser um sol para todos, ele vai servir à humanidade. Mas aquele indivíduo que reflete o eu inferior, que tudo ele faz para alimentar esse eu inferior aqui embaixo, né? A partir das 5, 6, 7 horas, como a gente já ensinou, que daí, através disso aqui, do domínio dessas 3 capacidades, né? Do chakra da garganta, do chakra da base e do chakra da alma, esse eu inferior então domina todo o ciclo e suga completamente a vida daquela pessoa e de todos que cruzarem no caminho desse indivíduo. Então, vejam, você quer se tornar Deus Pai aqui na Terra ou você quer se tornar o eu inferior aqui na Terra? Isso é que deve ser pensado. Aqui foi falado sobre os apóstolos ao redor do ciclo, e isso aqui é muito legal. Saber que cada um de um sistema, de uma casa, isso acontece conosco também, dentro da nossa empresa, cada um representa uma dessas casas. Mesmo na família a gente vê, como já foi dito antes também, em outra aula, então o que acontece, vamos dizer, um filho que tenha lá o Sol em Libra e a Lua em Áries, e o outro filho tem um ascendente em Áries e a Lua em Libra. Então um acaba ajudando o outro porque eu tenho aquilo que falta no outro. Então, principalmente o ascendente, a Lua e o Sol, e vamos dizer até, por que não, Vênus, que também é bem individualizado, Vênus, Mercúrio, Júpiter, o próprio Marte, ajudando dentro da família para que um possa ajudar o outro. Então, por isso nós temos aqui cada um dos apóstolos em cada uma das hierarquias do ciclo. Não porque Jesus precisasse deles em cada uma dessas hierarquias ali junto com ele, mas porque eles vão representar essas hierarquias no mundo, né, expandindo o ensinamento. Então aqui na sequência nós temos as 12 hierarquias e como elas são dispostas em cada uma das horas. Vamos ler só para que todos lembrem. O grande diretor divino e os 7 arcanjos nas 12 horas, Saint Germain e as ordens angélicas de luz na 1 hora, Jesus e a grande ordem dos mestres ascensos nas 2 horas, Hélios e o grande magneto do Sol central nas 3 horas, Deus obediência e os 7 grandes Elohim nas 4 horas, Elmora e as legiões de Mercúrio nas 5 horas, Serapis Bey e os grandes Serafim e Querubim nas 6 horas, a deusa da liberdade e os senhores do karma nas 7 horas, o mestre Lanto e os senhores da obediência nas 8 horas, o poderoso Vitória e os senhores da individualidade nas 9 horas, o poderoso Ciclopeia e os senhores da forma nas 10 horas e finalizando o senhor Maitreya e os senhores da mente nas 11 horas. Esses são as 12 hierarquias ao redor das 12 consciências, então aí no ciclo do relógio cósmico, representando as 12 consciências ao redor do ciclo do relógio cósmico para a humanidade. Hierarquia, lembrem-se, eles são o poder máximo dessa energia para o mundo, ok? Aí nós temos as 12 qualidades da mente divina, que eles representam, o poder criativo da vida, aceitação do plano, respeito à individualidade do próximo, às 12 horas, amor e compaixão ao próximo, oração e serviço em dedicação para servir aos nossos irmãos, na 1 hora, mestria do plano divino, certeza e focalização da vontade divina, esperança e fé no futuro divino, nas 2 horas, controle da mente em busca da comunicação mental com a mente superior, consciência do plano divino, disciplina, educação sua e do próximo, nas 3 horas, ou seja, o sujeito tem o controle divino, aquela vontade de ter e fazer a vontade de Deus se manifestar, obediência, respeito às leis e o seu plano divino, respeito ao livramento do próximo, obediência ao eu superior nas 4 horas, sabedoria de pensar com Deus antes de agir e falar,
aceitar a si mesmo e agir de acordo com a consciência e as leis de Deus nas 5 horas, a harmonia das energias purificadas em Deus, unidade e sintonia com Deus, decisão, piedade, devoção, harmonia em todo o nosso ser, pureza, persistência, ordem e progresso nas 6 horas, gratidão à liberdade da vida em Deus, dedicação e caridade ao próximo e ao plano divino, reflexão e discernimento, serviço espiritual, determinação e adoração a Deus, justiça da igualdade divina entre irmãos, satisfação, dedicação ao plano divino, renúncia, paciência, honra e retidão nas 8 horas, realidade da vontade divina manifestada, honestidade, confiança, coragem, fidelidade, igualdade e organização nas 9 horas, visão da vontade de Deus manifestada, verdade, felicidade, abastança, resolução e cura. A visão da vontade de Deus manifestada é aquela imagem imaculada, aquela visão da perfeição, e eu não aceito nada menos do que isso. Eu vou manifestar porque eu vejo. Não se pode manifestar aquilo que não se vê, que não se imagina, o poder da imaginação. Tudo isso nas 10 horas. E a vitória da conclusão do plano divino manifestado, perdão, desapego e finalização das obrigações nas 11 horas. É quando nós dizemos, e o que tem mais para mim, Senhor? Aqui está terminado, eu fiz tudo o que tinha que ser feito. Né? Aqui, as perversões da mente, o magnetismo carnal e as ilusões maia, nós tanto estudamos isso agora, principalmente o magnetismo animal, estou falando, é sobre o que nós estudamos da mente carnal, né? O estudo da mente carnal, que nós fizemos recentemente. Então, aí, o oposto de tudo isso, a crítica, a condenação, o julgamento e toda a magia negra nas 12 horas, o ódio, a antipatia, a solidão e toda a feitiçaria na 1 hora, dúvidas, medos, questionamento humano, lembranças de memórias astrais, memórias de vidas passadas nas 2 horas, vaidade, falsidade, arrogância e ego nas 3 horas, teimosia, desobediência e desafio da lei e a vontade divina. Ali é da vontade divina, está errado. Eu não sabia. Nas 4 horas, inveja, cobiça, ciúme e ignorância da lei e da vontade divina nas 5 horas, indecisão, desarmonia, caos, confusão, paixões e desejos errados, instabilidade emocional e todos os abusos do fogo sagrado, autopiedade e autojustificação nas 6 horas, ingratidão, negligência, ignorância da alma e reflexão e cegueira espiritual nas 7 horas, raiva, inimizade, injustiça, frustração e ansiedade nas 8, desonestidade, intriga, infidelidade, orgulho e traição nas 9, egoísmo, idolatria, ambição, paixão, egocentrismo, narcisismo, presunção, orgulho e luxúria nas 10 horas, ressentimento, ciúmes, inveja, vingança e retaliação nas 11 horas. Então, principalmente aqui, você tem ciúmes, ressentimento, porque o outro fez, ele não fez. Então ele fica olhando porque os outros fazem, ele quer retaliação, quer vingança, porque ele acha que ele foi enganado, porque o outro conseguiu e ele não conseguiu, ele não sabe que ele não fez o que o outro fez, que foi se unir à vontade de Deus. Então nós temos ali o magnetismo carnal, malicioso, né? Ou animal ou carnal, tanto faz, onde o sujeito vê o outro com desconfiança. Ele nunca acredita no outro. E o magnetismo carnal ignorante vê o outro como ameaça. O que você quer fazer é me tirar aqui do meu caminho. Eu não mudo, eu vou ficar aqui porque o meu caminho é o certo. Ele não aceita o novo. Né? E o magnetismo carnal simpatizante, preocupação excessiva com o próximo, onde ele se envolve demais com o outro, né? Ou com excesso de apego, ou com repugnância, não aguento, não posso nem ver o próximo. Aqui que os mestres ensinam que o mais leve desgostar já entra nessa energia de magnetismo carnal no corpo emocional. E magnetismo carnal delicioso, onde a atração física é excessiva, a gula, né, como está ali, e o sujeito se perde demais na questão física, nada existe de espiritual para ele. Ainda no ciclos 1, nós temos os tóxicos e a destruição dos 4 corpos inferiores, as drogas, a maconha, a cocaína, a heroína, fluido, estimulantes como êxtase e cafeína, aí no primeiro quadrante,
E isso causa o quê? O desespero, diminui a capacidade de compreensão do plano divino e de cocriar com Deus, tira a razão de viver. Aí nós temos nicotina, cigarro, charuto e cachimbo, a confusão mental, diminui a capacidade de raciocínio e de tomada de decisão, tira o prazer de viver. O álcool, a vodka, vinho, tequila, brandy, cachaça, conhaque, rum, uísque, cerveja, tira a coragem, diminui a coragem de agir e vencer os problemas, tira a vontade de viver. Ou seja, as pessoas, para ter coragem, não precisa da bebida. E aí a falta de saúde, que é o açúcar, a farinha branca, sacarose, glicose, dextrose, frutose, maltose, mascavo e demerara também. Diminui a capacidade de ação e a defesa do organismo. Dá letargia e perturba o equilíbrio químico do organismo. Tira a alegria de viver. O sujeito fica doente, ele perde o quê? A alegria de viver. Ele não tem um corpo saudável, ele prefere morrer. São falsos prazeres atuando nos 4 corpos inferiores, servindo a falsa hierarquia contra a vida. A chama trina balanceada, então, nos 4 corpos, nós temos cada seta dessa representando uma chama. A chama azul, então, lá em cima, poder, criação, recebemos de Deus. Então, o que nós recebemos de Deus? Seja através da nossa memória ou da memória de outras pessoas que convivem conosco ou cruzam o nosso caminho. O poder, a criatividade. Então, o que é poder? Poder é uma ideia. Poder é, já sei o que eu faço. Isso é poder. Poder não é dinheiro no banco, poder não é ser presidente de uma grande empresa, poder é, já sei, eureka. E amor, então, compaixão, vontade de servir ao próximo. Na verdade, a compaixão, então, é um amor em ação. Eu faço pelo próximo, né? Eu quero fazer pelo próximo. No caso da 1 hora, ele ainda não faz, ele quer fazer. Ele precisa fazer. Ele vê a necessidade do próximo, então Deus dá para ele a criatividade. Então eu costumo dizer, aqui é Deus, aqui é o Filho e aqui é a soma de como o Filho entendeu Deus ou recebeu Deus. Então quando Deus ele já me traz, ele me mostra, né, que existe uma necessidade no mundo e eu tenho compaixão, entendo e tenho vontade de servir ao próximo, então Deus me dá a sabedoria, a confiança e fé no futuro, me mostra o que eu tenho que fazer, me dá aquela força de que eu posso fazer e o caminho que eu tenho que seguir. Aí nós temos aqui Deus Pai, o poder controle, que é o conhecimento, o Filho, então, é o amor, respeito, ou seja, a obediência à lei, porque se eu tenho conhecimento, eu tenho noção do que tem que ser feito, eu tenho obediência e vou fazer, vou me preparar, e aí eu ganho, então, a sabedoria, a comunicação, preparo, capacidade para a ação. Quanto maior a minha obediência ao conhecimento, maior, então, é o meu preparo, a minha capacidade para a ação. Eu sei o que fazer. E aqui o poder, ação, iniciação, ou seja, Deus Mãe representando o Pai, trazendo o poder. Aqui é Deus Filho, eu esqueci de falar, né, representando o Pai. E então essa iniciação que acontece aqui, esse início do retorno da energia ao Pai é ação. E ela é mostrado como que nós podemos fazer, é nos dado a possibilidade de agir. E aí nós temos que fazer o quê? Aquele serviço que nós queríamos fazer lá em cima, nós começamos então a realizar com toda a força aqui. Eu vou agora ter chance de fazer o que eu quero. E eu vou fazer o que eu quero para o próximo. Envolve, obviamente, a mim mesmo. E aí, na sequência, né, o poder do Pai e a vontade do Filho geram um lucro, né, geram uma consequência. Igualdade entre irmãos, integração entre irmãos. Essa é a sabedoria. Então, poder, amor, sabedoria, poder, amor, sabedoria, poder, amor, sabedoria. E aqui, na forma de Espírito Santo, o poder de Deus, a realização, a conclusão do plano. Aí o Filho, amor, visão da felicidade para todos. Isso aqui é a realização. Eu consigo ver que tudo está bom. Opa, mas nem tudo está bom. Então eu tenho que fazer alguma coisa. E o que é que eu tenho que fazer? Se tem algo que não está bom.
para todos. Eu tenho que entregar a Deus para resolver. Então esse período aqui é um período de administração para ver o que não ficou bom para poder ser resolvido. Então é a hora de entrega. Eu entrego a Deus e Deus rapidamente me resolve, me traz a solução para que eu possa trabalhar e resolver aquele problema e assim ir deixando o plano perfeito. Eu tenho então 3 anos para fazer isso. E no final dizer, Senhor, concluí o plano, agora o que é que o Senhor quer que eu faça? E aí recebemos um novo plano para mais 12 anos. Ciclos 2 agora, nós temos Brahma, Vishnu, Shakti e Shiva. Eu explico ali Brahma, o pai, Vishnu, o filho, Shakti, a mãe, Shiva, o Espírito Santo. Aí nós temos ali também a explicação de que início é alfa e no final é ômega, mostrando as Shaktis, nessa aula que fala então sobre os deuses em sânscrito, no hinduísmo. Então Brahman, que é Deus absoluto, Brahma inicia-se nas 12 horas e quem entrega então Sarasvati. Então Brahma, Sarasvati, Vishnu, Lakshmi. Quem cuida do filho e da realização é sempre a mulher, né? Brahma, Sarasvati, Vishnu, Lakshmi. E aqui a única exceção é Kali e Durga, porque como aqui é a casa da mãe, Kali trabalhando como alfa, como pai. Ela é a grande destruidora do mal, ela que vem vencer o mal para que então o filho possa atuar nessa área tão emocional, tão do mal, né? Porque o emocional é o campo do astral, é o campo das forças malignas, onde o mal tenta impedir a realização do plano. Então Deus tem um plano, ele vem, prepara seu filho, chega aqui, vem o mal e fala, eu vou vencer, aí domina a alma e ela não consegue fazer. Então Kali, representada aqui no hinduísmo, é a Astreia, nossa deusa, dos Elohims de Deus, que é aquela que consome o mal pelo seu poder de fogo branco purificador, harmonia total e ao mesmo tempo faca nos dentes para brigar pelos seus filhos. E ai de quem entrar no caminho dela, desde que haja uma harmonia e um pedido disso da alma. Então Durga, que é a casa feminina dessa área, dessa casa, e aí Shiva, masculino, e Parvati, feminino. Eu acho lindo isso, adoro isso aqui. Aqui nós falamos nos ciclos cósmicos número 3, o chakra da coroa, segundo raio, amarelo, chakra da alma, raio violeta, 7º raio, chácara do plexo solar, 6º raio, púrpura dourado, isso tudo representando o Pai. O Cristo pessoal aqui no chácara do coração, 3º raio rosa, chácara da terceira visão, 5º raio verde esmeralda, chácara da garganta, 1º raio azul celeste, 6 horas o poder da ação, chácara da base, 4º raio branco cristal, e aí nós começamos o retorno da energia falando nos raios secretos. 6h30, Câmara Secreta do Coração, 8º raio, pêssego. Esse 8º raio é o raio de integração, é aquele que nos leva dos 7 raios para os raios secretos. Isso ocorre no chakra do coração, porque é a união, é quando a alma consegue se elevar no chakra do coração e utilizar a vontade do Pai e deixar o Pai se manifestar através do corpo, então é só então que os raios secretos conseguem se manifestar. Se a pessoa não se une ao Pai, então ela não manifesta nenhum desses poderes, que é 7h30, chakra da alma, 1º raio secreto, um violeta mais escuro. 8h30, chakra do plexo solar, 2º raio secreto é o roxo, mais escuro lá do que aquele púrpura. E aí nós temos às 9h30, chakra do coração, 3º raio secreto, rubi, a intensidade do rosa, o rosa rubi. Aí nós temos às 10h30, o chakra da terceira visão, 4º raio secreto, verde esmeralda, mais escuro, mais intenso. E nas 11h30, chakra da garganta, 5º raio secreto, azul marinho, a intensidade aumenta do azul claro para o azul marinho. As cores nem sempre são exatamente aí no vídeo de cada um, porque isso muda dependendo da qualidade do vídeo. Aqui os signos de cada ciclo: Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião e Sagitário. Aqui os chakras e os chorãs
responsáveis por cada raio. Chácara da coroa, segundo raio, Chorã, mestre Lanto, arcanjos, Jofiel e Cristine, e Elohim, Apolo e Lúmina. Na 1h, chácara da alma, sétimo raio, Chorã, mestre Saint-Germain. Chorã, para quem não lembra, é o mesmo que diretor do raio, responsável pelo raio para o mundo. Arcanjos, Zaquiel e Santa Ametista. E os Elohim, Arturus Vitória. Nas 2h, chácara do plexo solar, sexto raio, Chorã, mestra Nada, arcanjos Uriel e Aurora, Elohim, Paz e Aloha. 3h, chácara do coração, terceiro raio, Chorã, mestre Paulo Veneziano, arcanjos Chamuel e Caridade, Elohim, Eros e Amora. 4h, chácara da terceira visão, quinto raio, Chorã, mestre Hilarion, arcanjos Rafael e Maria, Elohim, Ciclopeia e Virgínia. Chácara da garganta, primeiro raio, nas 5h, Chorã, mestre Elmora, arcanjos Miguel e Fé, e Elohim, Hércules e Amazônia. Chácara da base, 6h, quarto raio, Chorã, mestre Serapis Bey, arcanjos Gabriel e Esperança, Elohim, Pureza e Astreia. Nas casas seguintes, reflete o que está do outro lado. É bom lembrar que devemos saber o nome dos Chorãs, dos arcanjos e dos Elohim de cada raio de cabeça. Não é possível que um Shela dos mestres não saiba o nome dos arcanjos. Vamos lá: Jofiel e Cristine, Zaquiel e Santa Ametista, Uriel e Aurora, Chamuel e Caridade, Rafael e Maria, Miguel e Fé, e os arcanjos Gabriel e Esperança. Ainda ciclos 3, os 4 planos da matéria. O plano espiritual, ore a Deus. O plano mental, pense com os mestres ascensos. O plano emocional, atue e construa com a Mãe Divina. O plano físico, realize e distribua para todos. Então, o plano espiritual, a gente pede a Deus, a gente medita com Ele. O plano mental, a gente pensa com o Cristo e os mestres ascensos e decide com eles. O plano emocional, desejamos então a realização do plano, por mais difícil que pareça, ter fé junto com a Mãe Divina, sermos positivos a qualquer custo. O mundo parece impossível, parece que não vamos realizar, mas nós acreditamos e tocamos em frente e deixa que a vida aconteça. Os mestres querem ver que nós temos coragem e vontade para seguir. Ou seja, eu vou nem que eu tenha que morrer. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Então aí o universo inteiro, a hierarquia vem e nos ajuda. E ali finalmente o plano físico atue corretamente, fale corretamente e cumpra com a sua consciência. Você vê que algo tem que ser feito, faça para corrigir os erros que estão ali. Ah, mas agora que eu cheguei no final, eu já fiz tudo, vou ter que fazer tudo de novo? Sim, se tiver que fazer, faça. Aqui a evolução das escolas, que eu acho maravilhoso, importantíssimo. No primeiro quadrante, a escola teosófica trouxe a fonte do saber, os alunos estudam a vivência entre os mensageiros e os mestres. A Agni Yoga, início da comunicação direta com os mestres, os alunos começam a vivenciar o contato direto e a compreender a necessidade da disciplina. O movimento Eu Sou e a Ponte para a Liberdade, escolas que trouxeram os ensinamentos dos mistérios da chama violeta e da presença Eu Sou, os ditados passam a ser para um público maior. E a Summit Lighthouse trouxe o ensinamento do mistério da palavra falada, os ditados passam a ser para um público maior ainda e muitos alunos são preparados para ensinar. A imagem da presença Eu Sou, então, surge aqui no movimento Eu Sou, mas veio sem o Santo Cristo entre a pessoa embaixo e a presença Eu Sou. O grande ensinamento, então, que o movimento Eu Sou trouxe para a humanidade foi a presença Eu Sou e a chama violeta. E a Ponte para a Liberdade, então, já veio trazendo essa comunhão com o Cristo intermediando. E a Summit Lighthouse trouxe a importância do decreto dinâmico e do pedido de julgamento. Tão importante para a libertação da humanidade.
os 4 responsáveis para a divulgação dos ensinamentos dos mestres ascensos, a Sociedade Teosófica e a Agni Yoga na primeira casa, Helena Blavatsky, Henry Olcott, William Judge e Charles Leadbeater, Nicholas e Helena Roerich. E aí nós tivemos instrutores no Movimento Eu Sou e na Ponte para a Liberdade, Guy, Edna Ballard e Geraldine Inocente. Aí nós tivemos a Summit Lighthouse e os discípulos dos mestres ascensos, Mark, Elizabeth Klaproft e todos os chelas que estão completando a missão dos mensageiros, levando os ensinamentos aos filhos e filhas da luz, ainda embrionários no útero da Mãe Divina, pelo mundo afora. Os mensageiros, Mark e Elizabeth, prepararam um número imenso de instrutores que saíram para o mundo, cada um à sua maneira, levando os ensinamentos. Eu me coloco, junto com Maria Lúcia, nesse grupo. E aí nós temos os chelas, almas ainda não ascensas, na luz de Deus, que precisam manifestar o Cristo em suas vidas. Então estes, ou seja, todos os alunos de todas essas escolas, através dos instrutores que se espalharam pelo mundo, porque os instrutores que foram pelo mundo não foram só da Summit Lighthouse, mas também do Movimento Eu Sou, da Ponte para a Liberdade, da Escola Teosófica e da Agni Yoga, prepararam alunos para manifestar o Cristo. Cada um com seu ensinamento, todos levam para o mesmo caminho. E é a obrigação, então, desses alunos manifestarem o Cristo em suas vidas, manifestarem, serem o corpo do Espírito Santo, onde ele possa manifestar a vontade de Deus. Os 4 planos do invisível ao visível. Parece impossível e distante. A ideia é sutil, abstrata, ela é transmitida de Deus para o homem. Parece possível e presente. A ideia é estudada e compreendida pelo homem. Ele sabe o que deve fazer e para realizá-la. Parece impossível, mas próxima. A ideia é transmitida pelo homem para aqueles que o ajudarão a manifestá-la. Ela é sentida e vivenciada. E aqui ela está presente e realizada. A ideia é realizada e compreendida por todos, visível e palpável. Ainda ciclos 3, signos, 7 chakras, 7 raios. Capricórnio, chakra da coroa, raio amarelo. Isso aqui a gente já viu atrás. Aqui o 8º chakra e os 5 raios secretos, integração pai, mãe e filho, também foi dado nos ciclos 3, pai, mãe, filho e Espírito Santo. Também já falamos agora há pouco atrás, em um outro slide. Aqui falando os arcanjos responsáveis pelos 12 raios, é muito interessante, porque o chakra da coroa, então ali, segundo raio, o arcanjo Jofiel, o que ele nos traz? Aqui é um assunto que eu aprendi, que eu achei maravilhoso, quando eu descobri isso aqui. Então, Jofiel traz Christine é o Cristo, é o raio do saber para a manifestação da cristicidade, ó, Christine, cristicidade. O arcanjo Zadkiel nos traz o quê? Ele manifesta o quê? Ametista. E o que é ametista, que é o nome da chama gêmea dele? A chama violeta para a liberdade da alma. O arcanjo Uriel, ele traz o quê? Ele manifesta a aurora. O que é a aurora? É o renascimento, o raio do renascimento. Esse é o 6º raio do plexo solar, onde nós renascemos para o cuidado com o próximo, para o serviço de ministério, de levar o ensinamento, de levar a cura, de levar a cura da alma, né? Onde nós vamos lá cuidar dos outros, aquilo que os outros precisam. O chakra do coração, o arcanjo Chamuel traz o quê? Caridade, é amor, é o chakra do coração, então a possibilidade de servir. O arcanjo Rafael traz o quê? Traz Maria, o raio materializador. Então, Rafael traz Maria, o raio verde acima de tudo. Todos pensam no raio verde como cura, mas é porque, como ele materializa aquilo que deve ser, a perfeição, é a visão imaculada da mãe que manifesta não só as coisas novas, como a cura. Porque ele repara também aquilo que cria, pode reparar o erro do mau uso. Aí nós temos o arcanjo Miguel. O que ele acredita? Ele quer que a gente tenha fé, e ele traz quem? A chama gêmea dele, que tem o nome fé.
capacidade de magnetizar o Pai. E como que se faz isso? Pai, eu preciso disso, me ajude. E aí Deus ajuda. Aí você ganha o quê? Fé. Porque quando digo às vezes para a pessoa que não acredita em nada, irmão, eu oro e eu sou salvo. Isso não é assim. Isso é claro que é. E a gente descobre que é quando a gente pede hoje e recebe, pede amanhã e recebe. Depois de 10 vezes você fala, nossa, eu realmente recebo. Então eu começo a ter fé. A fé vem quando nós utilizamos a palavra e recebemos aquilo pelo qual pedimos. E nós temos então o arcanjo Gabriel que nos traz o quê? A chama gêmea dele, a esperança, o raio da purificação, do renascimento, a expectativa positiva do bem. Então a esperança do ser que está aqui é o quê? Ser ascenso. Por isso que às 6 horas é ligado a nós 12. Eu, materializado, quero ser espírito como o Pai. A esperança de poder sair da Terra e renascer aonde? No cosmos, onde está o Pai. É poder nascer para a vida eterna, como é o Pai. Muito lindo isso. Esse aqui eu acho um dos ensinamentos mais inspiradores do mundo. Não sei se eu li isso, se eu fui iluminado de enxergar isso. O nome das arqueias, muito legal isso, é maravilhoso. Finalizamos então aqui o nosso programa e eu quero dizer a vocês que já tem algum tempo que eu queria muito fazer esse trabalho de estudo dos gráficos anteriores, que foram liberados nas outras aulas dos ciclos cósmicos, porque nós temos alguns gráficos novos para liberar e eu queria ter certeza que todos teriam os gráficos anteriores em mente para poderem aproveitar então melhor esse ensinamento que nós vamos então trazer a partir do próximo programa. Eu não sei se poderei trazer esse programa já no próximo final de semana, pois está muito próximo. O que aconteceu, que causou este atraso esta semana, foi que nós tivemos uma atualização do Windows e a partir disso, uma atualização que veio e a gente aceitou, né, a gente espera sempre a melhora com as atualizações que vêm, mas então após essa nova atualização do Windows, e nós já tínhamos feito tantas outras antes e não tivemos problemas, após esta atualização surgiu uma série de problemas de compatibilidade, principalmente com som, com relação a programas antigos que estávamos habituados a trabalhar. Até o Skype deu problema com o som, mas principalmente com esse programa de vídeo que nós já usávamos há alguns anos, né? E assim, esses programas de vídeo não são fáceis de trabalhar, a gente tem que aprender e isso toma tempo. E esse programa novo, então, que tivemos que adquirir, é mais difícil de trabalhar, pois é repleto de novidades e precisa ser estudado, para que possamos, então, tirar o melhor proveito dele. Então, isso tomou muito tempo. Ainda estamos estudando, né? Nós vamos, então, fazer vídeos melhores na medida do tempo, e nós estamos ainda, então, nessa fase de estudos, e eu penso que esse próximo vídeo deve vir na semana que vem, assim como este no meio da semana. A novidade boa é que este novo programa de vídeo é melhor, é muito melhor que o anterior e nos estimula então a fazer mais vídeos. Então, vitória sempre na luz, uma excelente semana para todos nós.